Olá, pessoal. Eu sou a professora Joelma e na aula de Geografia de hoje nós vamos estudar as paisagens naturais brasileiras, mais especificamente o nosso relevo. Antes da gente começar especificamente a falar sobre o relevo brasileiro, é importante a gente relembrar alguns conceitos vistos no sexto ano. Então vamos lá. O que seria, na verdade, o relevo? Relevo é um conjunto de formas que se sobressai na crosta terrestre. Então a gente percebe que a crosta terrestre não é uma superfície plana, que tem partes mais elevadas, outras partes mais baixas. Isso seria o relevo. Quais são os agentes ou os formadores desse relevo? O que faz a gente ter partes mais altas e mais baixas? Existem dois formadores ou agentes formadores de relevo. São chamados os agentes internos e os agentes externos. Esses agentes eles recebem nomes científicos. Os agentes internos eles podem ser chamados de endógenos ou morfoestruturais, formadores das estruturas da Terra. Quem são esses agentes internos? Eles agem dentro da Terra. São os vulcões e os movimentos tectônicos, que seriam, no caso, o movimento das placas tectônicas, os terremotos, eles agem de dentro para fora, dando então formato de relevo. Vamos imaginar então que duas placas tectônicas, elas se choquem uma contra a outra. Esse empurrar de uma placa contra a outra podem dar origem a dobramentos, que por sua vez vão originar em cima da crosta terrestre as cadeias de montanhas, ok? Já os agentes externos, eles estão sobre a superfície da Terra, fora da Terra. São chamados cientificamente de exógenos ou morfoesculturais. Morfoesculturais porque eles vão esculpir as estruturas que foram formadas pelos agentes internos. Quem são esses agentes externos? A chuva, a maré, os rios, a geleira, os animais e a ação do homem que vão modificar o relevo criado aqui pelas morfoestruturas. Características do relevo brasileiro. O relevo brasileiro ele é caracterizado por ter baixas e médias altitudes. Isso é resultado de nosso território fazer parte de dobramentos antigos. O que seria isso? A formação do nosso área territorial, ela está sobre uma superfície da Terra que não foi modificada muito por os agentes internos, como os tectonismos e os vulcões. Nós tivemos vulcões e tivemos tectonismo, mas isso aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. Então, por ser ou fazer parte de uma área com dobramentos antigos, significa que a superfície do território brasileiro ela é muito semelhante à de milhares de anos atrás. Ele só sofre mais modificações com os agentes exógenos, os agentes externos, o tempo, a chuva, o homem, os animais, certo? Então, por exemplo, aqui no nosso Brasil, por ser uma formação geológica antiga, o nosso território ele não possui montanhas. Isso quer dizer que a gente não tem formação de relevo com uma altura superior a 3.500 metros de altitude. Isso é resultado da gente estar localizado numa posição central da placa tectônica sul-americana. A gente não está perto de nenhum limite de placa e, portanto, não sofre os dobramentos que teria no caso de uma placa se chocar uma com a outra. A classificação do relevo brasileiro. O relevo brasileiro ela já passou por diversas classificações, em especial por três geógrafos, que foi Haroldo de Azevedo, Abiab Saber e Juraci Ross. Mas como eles usavam tecnologias diferentes, imaginando, por exemplo, que Haroldo de Azevedo fez a sua classificação na década de 40, né? A gente deve imaginar que Jurandir Ross ele teve uma tecnologia muito maior na questão de ter, por exemplo, o radar. A classificação feita por Jurandir Rossi foi baseada no sistema
radar. Esse radar Brasil, ele foi criado para monitorar a área da Amazônia e depois ele se estendeu para a monitoração do Brasil inteiro através de satélite. Ele também foi visto de uma forma bem mais ampla e por isso a gente vai ter muito mais detalhes nessa classificação, visto o uso de tecnologia, certo? Não é que as outras classificações estejam erradas, não, tá, gente? Elas só foram se aprimorando. Jurandir Rosa, quando foi classificar o nosso relevo, ele utilizou de 3 critérios. Primeiro, ele analisou como foi a formação geológica dessas terras brasileiras, quais foram os agentes internos que é responsável pela formação desse relevo, o tipo de rocha cristalina, então, qual foi o solo que formou as estruturas. Ele também analisou a morfoescultura, quais são os agentes de erosão que deram forma àqueles relevos. O vento, a chuva, os rios, a maré, o homem. Ele usou então a morfoescultura para analisar qual era aquele tipo de relevo, tá? E ele analisou também os agentes morfoclimáticos, ou seja, como é que o clima daquela região poderia intervir na formação do relevo. Após analisar os critérios, Jurandir Ross passou a classificação do nosso relevo. E ele classificou nosso relevo como sendo de 3 tipos: planaltos, planícies e depressões. Os planaltos, eles seriam superfícies acima de 300 metros que sofreram bastante com o desgaste erosivo, a ação do tempo, do homem, dos rios, da chuva, das intempéries, enfim, afinal, né? Que deu formato a um desgaste no topo dessas formações rochosas, tornando elas mais aplanadas ou arredondadas, certo? A gente deve esquecer aquele conceito de que Planalto é um lugar plano e alto. Na verdade, o que tem a ver é a altura, ela está acima de 300 metros, e ela sofrer com um desgaste erosivo com a ação das intempéries, certo? São formas de relevo de formato irregular e pode dar, por exemplo, origem ao mar de morros, que seriam morros relativamente baixos e que têm um topo arredondado. Então, temos morros, serras, além das chapadas, que são essas aqui mais planas. E a planície, o que seria uma planície? Seria uma superfície razoavelmente plana, que tem uma altitude inferior a 100 metros e que geralmente ela é formada pelo acúmulo de sedimentos, que podem ter uma origem marinha, fluvial ou lacruste. E o que seriam esses sedimentos? Eu disse a vocês que o Planalto ele sofria a ação da erosão, não é isso, minha gente? Que a chuva, a água do rio, eles iam bater constantemente nessas formações e, consequentemente, com o passar dos anos, iam quebrar pedacinhos de rocha, iam levar ladeira abaixo ou montanha abaixo esses sedimentos que iam se acumular nas partes mais baixas. É justamente por serem produtos ou por serem criados por esses sedimentos, o solo da planície são chamados de sedimentares. E por eles estarem mais soltos, eles têm essa formação ou essa apresentação mais plana. E depressão? O que seria uma depressão? Depressão seriam as áreas mais rebaixadas do que o relevo que tem ao seu redor, no seu entorno. Geralmente elas sofreram a ação da erosão por conta de chuva, ou da formação de um lago, ou por terem antes naquele lugar, há milhares de anos atrás, um oceano. Então, é uma área mais rebaixada do que o relevo ao seu redor. Após fazer a classificação do relevo, Jurandir elaborou o mapa com a ajuda, lógico, de várias tecnologias. E a gente verifica por esse mapa, olhando principalmente as cores, que a maior parte do nosso mapa está em marrom,
que seria os planaltos. Então, a unidade de relevo predominante aqui do Brasil seria os planaltos. Depois, em segundo lugar, a gente verifica que temos a segunda maior formação de relevo, está nas partes verdes do mapa, e elas seriam as depressões, e que as planícies são as que têm menor ocupação de área. Ele classificou 28 unidades de relevo, sendo 12 planaltos, né? Teve 11 depressões e teve 6 planícies. E eu vou ter que decorar tudo isso, professora? Claro que não, minha gente. A gente vai destacar algumas dessas unidades que são mais importantes e que caem mais em provas e que você realmente precisa conhecer. Como, por exemplo, tá? Nos planaltos, a gente vai destacar aqui, ó, o Planalto da Guiana, o Planalto Central do Brasil. É por isso que a gente diz, né, que o nosso governo ele está no Planalto Central do Brasil. Temos também, muito importante para a nossa região, ó, o Planalto da Borborema. É essa formação aqui rochosa que é responsável, por exemplo, pela seca no sertão, por impedir os ventos úmidos de atravessarem do litoral para a área do sertão que fica aqui, certo? E aí, as depressões. As depressões, como a gente pode ver, elas têm também algumas depressões importantes, como é o caso da depressão amazônica, certo? Nas regiões onde tem bastante água, depressão amazônica. E também para nós, temos a depressão sertaneja, onde está localizado o nosso sertão, uma parte bem mais baixa. Dizem alguns que aqui nessa depressão sertaneja, antes, né, há milhares de anos, existia um mar. Bom, e aí? E as planícies? As planícies, minha gente, é bom a gente verificar que as planícies estão sempre ligadas à ação da água. Então, elas estão próximas do mar ou de um rio importante. A gente vai verificar, por exemplo, 3 unidades de planícies muito importantes aqui no Brasil. Primeiro de todas, vem a planície litorânea. Lembra que as planícies estão medidas até 100 metros ao nível do mar. Vocês viram alguma praia que ultrapasse o nível do mar? Não, né? Geralmente o litoral está sempre ao nível do mar. Então, geralmente no litoral a gente tem planícies litorâneas. E pela ação, né, dos rios, até a gente vai ter, ó, a planície amazônica, outra importante planície aqui. E a gente também vai ter a planície do Pantanal. Essas são as 3 planícies importantes para a gente. Com isso, a gente deu destaque a algumas formações importantes dessa unidade, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro.